Gostaria aqui de destacar que o professor Gaudêncio Frigoto, e por isso está aqui, é com certeza uma daquelas pessoas que devem ser lembradas quando nós falamos em educação popular. Exatamente por toda a sua contribuição nos processos organizativos e, mais do que isso, no processo de reflexão sobre esse importante tema e que tem a ver com a essência do CEAP, inclusive, que são os 20 anos. Por isso, inclusive, propusemos a conferência dessa noite, que é o sentido e a atualidade da educação popular no dia de hoje. Então, professor, obrigado pela sua presença e uma boa conferência. Qual o sentido e quais os desafios da educação popular hoje? Por certo, perguntas como estas, vocês têm se feito e se fazem, e por isso a gente se reúne, não é mesmo? Reúne, conversa, dialoga, discorda, concorda e tenta fazer agendas. E este é o sentido desta noite. E por isso eu não pretendo vir aqui trazer nenhuma verdade. Pretendo trazer aqui alguns elementos, certamente muitos deles conhecidos por vocês, mas um grande defensor da educação popular, Antônio Gramsci, dizia que nós devíamos aprender da igreja, repetir a mesma coisa, se significativa, em todos os lugares. E por isso que se alguém vai numa missa ou num culto na China ou em Passo Fundo, no Domingo de Ramos vai se falar mais ou menos da mesma coisa, não é mesmo? Então, determinadas coisas nós temos que repetir, nos convencer, ver ângulos para que a gente se convença que este é o rumo. Nós estamos aqui, em outro sentido, para reler, como foi dito aqui pelo Valdevir, os tempos são outros. E, portanto, a gente tem que ter outras lentes, sem perder de vista os fundamentos e os princípios. Esses são inegociáveis. Mas a realidade é que nos põe novos desafios. Lembro aqui um dos intelectuais latino-americanos que marcaram muito a minha geração dos 60 anos, e Eduardo Galeano, que há pouco tempo escreveu uma crônica dizendo que quando nós pensávamos ter encontrado quase todas as respostas, mudaram as perguntas. E é por isso que nós nos perguntamos qual a agenda hoje. Como enfrentar um tempo que não é mais de ditadura civil-militar, mas é a ditadura mais violenta que a ditadura civil-militar, e eu gostaria de argumentar isso, que é a ditadura mercantil, que é a ditadura que vale mais banco do que rabanete, do que cenoura, do que leite, do que ter leite. Então, Paulo Freire dizia que educar, exatamente, a educação popular devia ensinar o povo, as pessoas, os trabalhadores, homens e mulheres, jovens e crianças, simples, a lerem o mundo. Há pouco tempo li uma crônica muito bonita de um gaúcho que deve honrar muito os gaúchos, e eu me sinto bem toda vez que eu leio, Luiz Fernando Veríssimo. Ele escreveu uma crônica depois de ter participado de um congresso de literatura em Paraty, Rio de Janeiro. Fez uma fala para jovens. E depois dessa fala para jovens, vários perguntaram qual o time de futebol, como ele escrevia, se bebia antes de escrever, por que ele tocava saxo. Enfim, a pergunta que jovem faz, não é mesmo? Jovem de nível médio. E lá na metade das perguntas, lá no fundo, coçou a cabeça, ergueu a mão e disse: posso lhe fazer uma perguntinha? Quem é professor sabe que um cara que senta no canto, coça a cabeça, levanta o dedo e pergunta: professor, posso fazer uma perguntinha? Já vem coisa complicada. E o Joãozinho, lá dos fundos, diz: Veríssimo, você tem certeza que sabe ler? O Veríssimo é uma pessoa muito introvertida. E ele ficou, diz, mas é uma provocação de um gremista aí.
porque ele é colorado, né? É a provocação de um grimista. Mas logo pensou, diz, olha, se por ler você entender juntar as letrinhas, diz, eu sou craque. Ponho no bolso Ronaldinho, Ronaldão, Romário, todos eles, porque é minha profissão. Agora, se por ler, sem entender, ler a realidade, talvez eu seja analfabeto. Ou ainda leia mal. O fundamento da educação popular, o cerne da educação popular, é este. É ajudar as pessoas a serem sujeitos individuais e coletivos. É ajudar a não ser colonizado. Colonizado é aquele que pensa e trabalha para o outro. É ajudar a não ser alienado. Alienário do latim significa que pertence a outro. Então, a origem da educação popular, e vem bem antes, né? Autores como Walter Benjamin, vai ver até no carnaval, não no carnaval carioca, né? Mas nas festas populares, o elemento de afirmar sujeitos, desenvolver autonomia, para que as pessoas possam, de forma autônoma, relacionadas com outras pessoas, ler o mundo. E isto é que marca o fundamento, o sentido e o princípio fundamental da educação popular. Quem é popular? No Brasil, é a grande maioria dos cidadãos. Popular são aqueles 30 milhões de pessoas que ainda não puderam repor os dentes. Há uma campanha, 30 milhões de dentaduras no Brasil. A popular são os 68% dos brasileiros que pertencem ao PEA, População Economicamente Ativa, e que estão classificados no IBGE como desempregados ou subempregados. Popular são os milhares de pessoas, só no Rio de Janeiro, 4 milhões de uma população de 8, 9 milhões vivem em favela. E eu poderia passar aqui horas para dizer quem é o popular. Popular, na verdade, é aquele que precisa vender o tempo e vender sua força física e intelectual, mental, para poder ter em troca dinheiro para repor suas energias de seus filhos e de sua família.